O silêncio que Deus ouviu. Francisca segurava o copo de água com as duas mãos, como se ele pudesse se desmanchar a qualquer momento. O tremor nos dedos era tão forte que a água balançava, ameaçando derramar. Ela nem percebia. Há 3 meses, desde que a filha mais nova, Sofia, havia começado a ter crises de pânico tão intensas que a deixavam sem ar, Francisca também tinha perdido a capacidade de respirar direito. Não era asma, não era nada físico. Era como se algo invisível apertasse seu peito, sufocando-a por dentro. Os médicos tinham dado nomes complicados: transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico. Receitaram remédios que deixavam Sofia sonolenta e ainda mais assustada. Mãe, eu não quero tomar isso. Parece que estou morrendo de novo, só que devagar, choramingava a menina de 9 anos, enquanto Francisca, viúva 5, sentia o chão sumir debaixo dos pés. Como podia ajudar a filha se nem ela mesma conseguia dormir sem acordar em pânico à noite? Foi numa tarde de quarta-feira, quando Francisca já não sabia mais a quem recorrer, que a vizinha, Dona Maria, bateu à sua porta com um prato de bolinhos de chuva. Minha filha, você está acabada. E essa coitadinha da Sofia não sai do quarto, disse a senhora, colocando a mão enrugada no ombro de Francisca. Eu sei que você não é de igreja, mas na congregação cristã, os irmãos oram com fé. Já vi coisa que nem médico explica. Vem comigo domingo. Só vem. Francisca quase recusou. Ela havia entrado em uma igreja uma vez, anos atrás, com o marido, e se sentirá tão fora de lugar que jurara nunca mais voltar. Mas naquela noite, enquanto Sofia se debateu no sono, gritando que algo ruim estava vindo, Francisca pegou o endereço rabiscado no guardanapo e guardou na bolsa. O domingo amanheceu cinzento, como se o céu também estivesse cansado. Francisca vestiu Sofia com a única saia que a menina tinha, uma de algodão azul desbotado, e colocou nela um suéterzinho branco. Vamos só dar uma olhadinha, filha. Se você não gostar, a gente volta. Sofia, de olhos inchados de tanto chorar, apenas assentiu. A congregação cristã no Brasil não tinha cruz na fachada, nem sinos, nem nada que chamasse atenção. Era um prédio simples, pintado de branco, com bancos de madeira enfileirados e um pequeno púlpito à frente. Quando entraram, Francisca sentiu o cheiro de cera de chão misturado a um perfume suave, como de flores secas. Os irmãos e irmãs já estavam sentados, homens de um lado, mulheres de outro, todos vestidos com modéstia saia abaixo dos joelhos, blusas sem decotes, cabelos das mulheres presos. Alguns usavam chapéus discretos. Um ancião, homem de cabelos grisalhos e voz calma, estava à frente. Não havia banda, não havia microfone estridente. Só vozes. Vozes cantando um hino que Francisca nunca ouvirá, mas que, de algum modo, fazia seu peito doer menos. Jesus, meu Salvador, a ti venho clamar. Dá-me paz, dá-me amor, vem meu fardo levar. Ela não sabia a letra, mas o ritmo suave, a harmonia das vozes sem acompanhamento, tudo aquilo a envolveu como um abraço. Sofia, que havia entrado agarrada à sua mão, agora olhava ao redor com curiosidade, os dedos não mais trêmulos. Quando chegou a hora das orações, o ancião pediu que quem tivesse algum pedido se levantasse. Francisca hesitou, mas então uma irmã ao seu lado, uma mulher de rosto bondoso, tocou seu braço e sussurrou: Levante, minha irmã. Deus está aqui. Com as pernas bambas, Francisca se pôs de pé. E então, para sua surpresa, Sofia também se levantou, segurando sua saia. Eu peço por minha filha, disse Francisca, a voz quebrando. Ela sofre muito. Eu também. Não aguento mais ver ela assim. Não houve dramatização, não houve gritos. Só silêncio. Depois, o ancião fez uma oração tão simples que Francisca quase não entendeu as palavras, mas sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma mão invisível tivesse se apoiado em seu ombro. As semanas seguintes não foram fáceis. Sofia ainda tinha crises, mas menos intensas. Francisca começou a ir às reuniões de quarta-feira também, onde os irmãos liam a Bíblia e cantavam hinos que falavam de esperança. Uma noite, depois da Santa Ceia, quando o pão e o suco de uva foram passados em silêncio reverente, uma irmã chamada Ana se aproximou. Minha irmã, você já pensou em batizar a Sofia? A água lava as angústias também. Francisca nunca havia pensado nisso. Batismo, para ela, era algo distante, quase um ritual vago.
Mas quando explicaram que era um ato de fé, de entrega a Deus, ela sentiu que era o próximo passo. Se é para ela ficar boa, eu faço qualquer coisa, disse a irmã Ana. O dia do batismo foi um domingo de sol. Sofia, vestida com um vestido branco simples, tremia um pouco, mas não de medo desta vez, era expectativa. O ancião, com voz firme, falou sobre a obediência e a promessa de Deus. Quando Sofia foi mergulhada nas águas, Francisca segurou a respiração. Mas quando a menina emergiu, sorrindo, algo havia mudado. Não foi imediato, não foi mágico, mas foi real. Naquela noite, Sofia dormiu sem pesadelos. E nas semanas que se seguiram, as crises foram ficando mais raras, até que um dia, Francisca percebeu que havia se passado um mês sem que a filha acordasse gritando. Não foi que o medo sumiu completamente, mas agora, quando Sofia sentia a ansiedade chegar, ela fechava os olhos e cantava baixinho os hinos que aprenderá na igreja. E o pânico, como por milagre, recuava. Hoje, 2 anos depois, Francisca está de pé na frente dos irmãos, dando seu testemunho. Ela não chora mais como chorava antes. Fala com voz firme, mas emocionada. Eu pensava que Deus só ouvia os grandes, os que sabiam rezar bonito. Mas na congregação, aprendi que Ele ouve até o silêncio. Ouviram quando eu não tinha palavras. Ouviram quando minha filha não conseguia nem respirar. Não foi remédio, não foi médico, foi a fé simples, a oração dos irmãos, a água do batismo que lavou o que nem a gente via. Ela olha para Sofia, agora com 11 anos, sentada entre as irmãs, sorrindo. Minhas filhas, meus irmãos, Deus não desampara. Às vezes, a resposta demora. Às vezes, vem quietinha, como um hino cantado sem instrumento. Mas vem. O ancião fecha os olhos por um instante, como se agradecesse. Depois, com a Bíblia nas mãos, lembra a todos, a fé não é para tirar a prova, é para viver. E viver em paz. Francisca baixa a cabeça, grata. Porque finalmente, depois de tanto tempo, ela e Sofia estavam respirando. E desta vez, era um ar que vinha de Deus. A noite estava fresca quando eles saíram da igreja, mas o coração de Francisca ardia em gratidão. Sofia, que antes mal conseguia dar alguns passos sem ofegar, agora corria à frente, brincando com as outras crianças no pátio iluminado pelas luzes amareladas. As risadas dela ecoavam como música, e Francisca parava a cada instante só para ouvir, como se temesse que fosse um sonho. Mãe, olha! Sofia gritou, erguendo os braços enquanto girava em torno de si mesma. Eu não canso mais. Francisca sorriu, enxugando uma lágrima que escapou sem permissão. Não era só o corpo de Sofia que tinha sido curado. Era a alma dela também. A menina que antes vivia com medo de dormir, temendo não acordar, agora falava de Deus com uma naturalidade que só as crianças têm. Contava para todo mundo como o Senhor tirou a sombra do meu peito e como a água do batismo tinha sido fria, mas o amor dos irmãos, quente. Dias depois, no culto de domingo, o testemunho de Francisca foi gravado e compartilhado entre as congregações. Muitas mães com filhos doentes vieram até ela, com os olhos cheios de esperança e de dor. Uma delas, chamava-se Marisa, segurou sua mão trêmula e sussurrou. Minha filha tem o mesmo problema. Os médicos dizem que não tem jeito. Você acha que Deus pode fazer por ela o que fez por Sofia? Francisca não hesitou. Abraçou Marisa e disse, firme. Se Deus ouviu meu silêncio, Ele vai ouvir seu clamor. Vamos orar juntos. E assim, no meio daquelas paredes simples, onde o cheiro de café recém-coado se misturava ao perfume das flores no altar, mais uma corrente de fé se formou. Os irmãos se uniram, as mãos se ergueram, e os corações, antes pesados, começaram a sentir aquele mesmo alívio que só vem do alto. Semanas se passaram, e o que aconteceu com a filha de Marisa se espalhou como fogo em palha seca. A menina, que mal conseguia andar, começou a melhorar. Não de uma vez, não como num passe de mágica, mas pouco a pouco, como um jardim que floresce depois da chuva. Os médicos, espantados, chamavam de a remissão espontânea. Mas Francisca, Marisa e todos os que estavam ali sabiam a verdade, era a mão de Deus tocando onde a medicina não alcançava. Numa tarde de sábado, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras após o culto, Francisca sentiu uma mão pequena puxar sua saia. Era Sofia, com os olhos brilhando. Mãe,
eu sonhei com Jesus ontem. Francisca ajoelhou na frente da filha, segurando seu rostinho entre as mãos. Conta para mim, minha flor. Ele estava sorrindo e disse que a gente não precisa mais ter medo. Que ele mora aqui agora. Sofia apontou para o próprio peito. E que a gente tem que contar para todo mundo que ele é bom. Francisca fechou os olhos, sentindo aquietar-se dentro dela uma última sombra de dúvida. Não era só Sofia que tinha sido transformada. Ela também. A mulher que antes questionava, que chorava sozinha à noite, agora falava de fé com uma convicção que vinha de dentro. Porque ela tinha visto. Tinha vivido. Naquela noite, antes de dormir, Francisca abriu sua Bíblia no salmo que o ancião tinha lido no culto. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração, e fui socorrido. Ela passou os dedos pelas palavras, como se pudesse tocá-las, senti-las. Depois, olhou para Sofia, que dormia tranquila, o peito subindo e descendo em um ritmo perfeito. Obrigada, Senhor, sussurrou. Por me ensinar que o milagre não é só a cura. É a paz que fica depois. E assim, entre orações e testemunhos, a história de Sofia se tornou mais uma prova de que, na CCB, a fé não era só uma palavra bonita nos hinos. Era algo vivo. Algo que mudava destinos, que secava lágrimas, que fazia o impossível se tornar real. Porque quando Deus age, não é só um corpo que é curado. É uma família que é restaurada. Uma igreja que se fortalece. E uma história de fé que nunca mais se apaga. No domingo seguinte, o templo da Congregação Cristã no Brasil estava lotado como sempre, mas havia algo diferente no ar. Um murmúrio de expectativa percorria os bancos, um sentimento que só quem já viu Deus agir conhece. Maria havia contado para algumas irmãs da igreja sobre o que aconteceu com Sofia, e a notícia se espalhou como um fogo suave, aquecendo os corações antes mesmo do culto começar. Quando o irmão que presidia anunciou o momento dos testemunhos, muitos olhos se voltaram para Maria, que seguiu até o púlpito com Sofia no colo. A menina, agora com as bochechas rosadas e os olhos brilhantes, olhava curiosa para a multidão. Maria respirou fundo, sentindo o peso daquela oportunidade. Não era só sobre ela ou sobre a filha. Era sobre mostrar que Deus ainda falava, ainda operava, ainda escolhia o simples para revelar o seu poder. Irmãos, começou, com a voz trêmula, mas firme, eu vim aqui hoje não para contar uma história, mas para dar glória a Deus. Há 2 semanas, eu entrei neste mesmo templo com o coração partido. Minha filha, Sofia, estava muito doente. Os médicos não davam esperança. Eu me sentia como se estivesse afundando, e cada oração que eu fazia parecia se perder no teto. Mas Deus ouviu. Não do jeito que eu queria, não na hora que eu pedia, mas Ele ouviu. Ela fez uma pausa, acariciando o cabelo da filha, que sorriu como se entendesse a importância daquele momento. Na sexta-feira passada, depois de um culto aqui mesmo, quando já não tinha mais forças para lutar, Deus me mostrou que o milagre não era só a cura do corpo. Era a paz que Ele colocou aqui, apontou para o peito, quando eu entreguei tudo nas suas mãos. E sabe, irmãos? Naquela mesma noite, Sofia começou a melhorar. Os exames que fazíamos todos os dias, de repente, começaram a mostrar sinais de vida. Os médicos ficaram surpresos. Eles disseram que foi uma reação inesperada. Mas eu sei que foi Deus. Porque Ele não muda. Ele é o mesmo que curou os leprosos, que acalmou a tempestade, que ressuscitou Lázaro. E hoje, Ele curou a minha Sofia. O templo explodiu em glórias a Deus. Muitas irmãs choravam, outras levantavam as mãos em adoração. Do fundo, uma senhora idosa, que havia perdido um neto havia pouco tempo, sussurrou, também quero essa fé. Também preciso desse Deus. E foi assim que o testemunho de Maria se tornou uma semente. Nos dias que seguiram, mais pessoas começaram a buscar a Deus com uma fé renovada. Alguns, que há anos vinham à igreja por hábito, agora vinham com sede de milagres. Outros, que estavam afastados, voltaram, lembrando que ali, entre aqueles bancos simples e aquelas paredes sem luxo, havia um Deus que respondia. Sofia cresceu saudável, brincando nos pátios da igreja enquanto as mães contavam sua história como exemplo. Maria, que antes era uma irmã quieta nos cantos, agora era uma das primeiras a estender a mão para quem chegava com o coração ferido. Deus não desampara, ela dizia, com a convicção de quem havia visto o impossível.
Às vezes, Ele só quer que a gente confie um pouquinho mais. E assim, o milagre de Sofia não terminou naquele dia. Ele continuou, multiplicando-se em outras vidas, em outras casas, em outros corações. Porque na congregação cristã no Brasil, a fé não era apenas uma doutrina. Era uma história viva, escrita todos os dias por quem ousava acreditar. E aquela história, como tantas outras, provava uma verdade simples, mas poderosa: quando Deus toca uma vida, Ele não muda só um destino. Ele muda uma geração. Os anos passaram, e o testemunho de Sofia se espalhou como um fogo suave que aquece sem queimar. A menina que um dia esteve à beira da morte agora corria pelos corredores da igreja, seus cachos escuros balançando a cada risada. Os irmãos mais velhos a chamavam carinhosamente de a flor que Deus regou com lágrimas, porque sabiam que sua vida era um sinal vivo da fidelidade do Senhor. Maria, sua mãe, já não chorava mais de desespero. Agora, suas lágrimas vinham da gratidão, especialmente quando via outras mães chegando à igreja com filhos doentes, carregando nos braços a mesma dor que já havia sido sua. Ela as abraçava forte e sussurrava: minha irmã, se Deus fez por mim, Ele fará por você também. Só não desista. E foi assim que a história de Sofia se tornou uma ponte para outros milagres. Como o de Dona Rita, uma senhora que há anos lutava contra uma doença nos ossos e que, após ouvir o testemunho de Maria em um culto, decidiu se ajoelhar no mesmo lugar onde Sofia havia sido ungida. Não foi instantâneo. Não foi como nos filmes. Mas semana após semana, Dona Rita sentia as dores diminuírem, até que um dia, no meio de um hino, ela se levantou sem a bengala que a acompanhava havia anos. Os irmãos louvaram a Deus em voz alta, e até os mais céticos não puderam negar: algo sobrenatural estava acontecendo ali. Os jovens da congregação, que antes talvez vissem os cultos como uma obrigação, começaram a prestar atenção de outro jeito. Afinal, como ignorar quando o impossível se torna real bem na sua frente? O João, um adolescente que vivia mais nas ruas do que na igreja, certo dia parou para ouvir Sofia contando sua história para um grupo de crianças. Algo naqueles olhos brilhantes da menina o tocou. Se Deus salvou ela, por que não pode salvar eu também? Pensou. E foi assim, aos poucos, que ele começou a frequentar os cultos, até que uma noite, depois de muito chorar e orar, sentiu um peso sair de seu peito. Hoje, João é um dos irmãos mais dedicados, sempre pronto a ajudar quem precisa. Até os médicos que haviam desistido de Sofia começaram a notar algo diferente. Alguns, movidos pela curiosidade, vieram até a igreja só para entender o que havia acontecido. Não encontraram respostas científicas, mas viram algo que não podiam explicar: pessoas transformadas. Um deles, o doutor Carlos, que era conhecido por seu ceticismo, certo dia foi visto chorando no fundo do templo. Depois, contou que nunca havia visto tanta paz em um só lugar. Não sei como, mas aqui tem algo que o mundo não tem, admitiu. E assim, o milagre de Sofia foi como uma semente plantada em terra fértil. Não parou na cura de uma criança. Não ficou só na alegria de uma família. Ele se espalhou, tocando médicos, jovens, idosos, até aqueles que jamais pensaram em pisar numa igreja. Porque quando Deus age, Ele não faz pelas metade. Ele restaura, une, renova. Hoje, quando Sofia cresceu e se tornou uma moça, ela mesma conta sua história para quem precisa de esperança. E sempre termina com as mesmas palavras que ouviu de sua mãe anos atrás: Deus não desampara. Às vezes, Ele só quer que a gente confie um pouquinho mais. E é assim que a fé continua viva na congregação cristã no Brasil. Não por causa de palavras bonitas ou promessas vazias, mas porque ali, entre hinos e orações, o impossível se torna real. E cada vida transformada é a prova de que, quando Deus escreve uma história, Ele a escreve para sempre. Na mesma cidade onde Sofia recebeu seu milagre, vivia um homem chamado Carlos, conhecido por todos como um homem duro, de poucas palavras e muitas batalhas. Trabalhava como motorista de caminhão, enfrentando estradas longas e noites solitárias. Mas o que poucos sabiam era que, por trás daquele semblante sério, ele carregava um peso ainda maior: a dor de ter perdido o filho mais velho, vítima de um acidente anos antes. Carlos não acreditava em Deus. Pelo menos, não mais. Depois daquela perda, ele havia fechado o coração para qualquer tipo de esperança. Até que um dia,
enquanto fazia uma entrega perto da igreja, ouviu um grupo de irmãos cantando um hino que parecia sair direto da alma: Deus é fiel, não desampara. Aquela melodia o fez parar o caminhão por alguns instantes. Era a mesma frase que Sofia repetia em seu testemunho. Curioso, ele resolveu entrar na igreja numa tarde de domingo, só para ver. Não tinha intenção de ficar, mas quando os irmãos começaram a orar, algo dentro dele se mexeu. Não foram palavras bonitas, nem promessas fáceis. Foi o silêncio respeitoso, as lágrimas de quem orava por ele sem nem conhecê-lo, e uma paz que ele não sentia há anos. Naquela noite, Carlos sonhou com o filho. Não era um sonho triste, mas uma cena de luz, onde o jovem sorria e dizia: Pai, aqui tudo é paz. E você também pode ter isso. Ele acordou com o coração acelerado, mas, pela primeira vez em muito tempo, sem aquele vazio no peito. No domingo seguinte, ele voltou. E dessa vez, não só ficou como se ajoelhou no altar, chorando como uma criança. Não houve relâmpagos nem vozes do céu. Mas algo mudou. A raiva que ele carregava se transformou em uma dor menos pesada, como se alguém tivesse tirado metade do fardo de suas costas. Com o tempo, Carlos começou a participar dos cultos, a ajudar nas campanhas de doação da igreja e, o mais surpreendente, a falar sobre sua transformação. Eu não entendo como, mas Deus tocou minha vida, ele dizia, sempre com a voz embargada. Não foi tirando a minha dor, mas me dando força para carregá-la. E assim, como Sofia, Carlos se tornou mais uma prova de que na congregação cristã no Brasil, Deus não trabalha só com milagres espetaculares, mas também com aqueles silenciosos, que curam o que ninguém vê. Porque ali, entre irmãos que se apoiam e orações que sobem ao céu, o impossível não é uma questão de se vai acontecer, mas de quando. E a história continua. Sempre continua. Porque onde há fé, Deus está escrevendo mais um capítulo. O milagre completo. Anos depois, numa tarde quietinha de domingo, Carlos entrou na igreja apoiado em uma bengala, não mais pela dor, mas pela idade. Ao seu lado, Sofia, agora uma jovem missionária, segurava a mão de um menino, Enzo, seu filho. O mesmo médico que outrora dissera a Carlos que jamais andaria sem muletas agora o abraçava, chocado. Isso não tem explicação médica. Mas Carlos sorria, apontando para o céu. Tem sim. Chama-se graça. O milagre não havia sido a cura instantânea das pernas, mas a reconstrução de um homem. Carlos aprendeu que Deus não apaga nossas cicatrizes, ele as transforma em mapas. Suas marcas contavam uma história de resiliência, e sua cocheira, antes motivo de vergonha, virou testemunho. Ele fundou um grupo de apoio para pessoas com deficiência, onde repetia: a fraqueza não é um fardo, é o lugar onde Deus assina seu melhor trabalho. Reflexão final. Às vezes, pedimos a Deus que mude nossas circunstâncias, mas Ele quer mudar nós dentro delas. O verdadeiro milagre não é a ausência de dor, mas a capacidade de dançar, mesmo com os pés feridos. Sofia e Carlos descobriram que a fé não é uma varinha mágica, mas uma âncora. Ela não impede a tempestade, mas nos ensina a cantar no meio dela. Lição de vida. Deus não mede milagres pelo espetáculo, mas pela transformação. Se hoje você carrega um fardo que parece invisível aos outros, saiba, as maiores curas acontecem onde ninguém está olhando. E quando menos esperar, sua história, com todas as suas rachaduras, será a luz que guiará outro perdido. Porque a congregação não era um lugar de finais felizes perfeitos. Era um lugar de começos verdadeiros. E ali, entre hinos e mãos dadas, o impossível não era uma questão de se, mas de quando e, acima de tudo, de como. Com um Deus que escreve reta nas linhas tortas de nossas vidas. A história continua. Sempre. Erva.